Um caso com 7 acusados e nenhum culpado confirmado. 30 anos de processo. Confissões gravadas. Tortura comprovada. E o Brasil ficou sem resposta. Depois de mais de 30 anos, o caso Evandro acabou na justiça. Não cabe mais recursor. O processo transitou em julgado. Mas existe um detalhe que muda tudo. O Brasil não saiu desse caso com sensação de resposta. Hoje eu vou te mostrar por quê. O que terminou no tribunal, o que desabou na versão original e o que continua sem resposta até agora. Para entender o peso disso, a gente precisa voltar para 1992. Guaratuba era uma cidade pequena no litoral do Paraná. O tipo de lugar onde todo mundo se conhece e onde um crime assim não passava despercebido. Evandro Ramos Caetano tinha 6 anos. No dia 6 de abril ele saiu de casa e nunca mais voltou. Dias depois, um corpo foi encontrado em um matagal, mutilado. O país entrou em choque e o caso começou a crescer rápido demais. Naquele momento, não era só um desaparecimento. Era um caso cercado por medo, boatos, pressão e uma cidade inteira tentando entender o que tinha acontecido. A imprensa chegou rápido. Quanto mais o caso aparecia na televisão, mais a polícia era cobrada. E cobrada com urgência, não com método. A população queria nomes, queria prisões, queria respostas. E nesse clima nasceu a primeira grande narrativa. Evandro, a de que havia culpados. E de que a resposta já estava nas mãos da polícia. E a polícia entregou o que a cidade pedia. Com o tempo vieram prisões. Vieram acusações, vieram confissões e vieram condenações. 7 pessoas foram apontadas como responsáveis, e entre elas havia um nome de peso político na região. Isso fez o caso explodir ainda mais na mídia. E por muitos anos pareceu que a história já estava fechada. O tribunal tinha falado, as provas tinham sido aceitas. E os culpados estavam presos, só que não estava fechada. Porque por trás da versão oficial existia outra camada, e essa camada demorou anos para aparecer. As confissões começaram a rachar, e a suspeita não era pequena, ela tocava no coração do processo. Para entender o que veio à tona, precisa lembrar de uma coisa. Todo o caso foi construído em cima de confissões. Não havia DNA, não havia câmera, não havia testemunha ocular do crime. O que existia eram as palavras dos acusados dizendo que tinham participado. E durante muito tempo isso foi suficiente, até que não foi mais. Décadas depois, gravações vieram a público, áudios dos interrogatórios. E o que estava nessas gravações era perturbador. Pressão extrema e sinais claros de que as confissões não foram espontâneas. Elas reforçaram a tese de tortura. Isso mudou tudo. Porque quando a base de um caso criminal desaba, a história inteira muda de forma. Não era mais só dúvida, era uma rachadura estrutural. Pensa comigo, se as confissões foram arrancadas sob tortura, elas não valem como prova. Se elas não valem como prova, o que sobra do processo? E se o que sobra não sustenta a condenação, o que foi feito com essas pessoas? Essa é a pergunta que o caso passou a carregar, e ela pesava muito mais do que a pergunta original. A partir dali,
o caso deixou de ser só um crime brutal e passou a ser também um possível erro judiciário de escala histórica. A discussão já não era só quem matou Evandro. A discussão virou outra. Quem foi condenado com base em quê? E quem permitiu que isso acontecesse? Esse é o ponto em que o caso Evandro para de ser um caso comum, porque ele ganha duas feridas ao mesmo tempo: a morte de uma criança e a possibilidade de o Estado ter construído uma versão falsa. Duas tragédias dentro de uma só história, e o sistema de justiça no meio das duas. Foram necessários mais de 20 anos para que isso fosse revisado. 20 anos com pessoas presas. 20 anos com famílias destruídas dos dois lados. De um lado, a família de Evandro sem justiça real. Do outro, os condenados, afirmando que nunca participaram. E no meio, um processo que sustentava tudo em cima de confissões rachadas. Em 2023, a revisão criminal anulou condenações. E em 2026 veio o ponto final judicial. No dia 31 de março, o processo transitou em julgado, sem novos recursos, sem reversão, sem volta. Se isso clareou o peso desse caso, deixa o like. CNN, Veja e o noticiário da Globo resumiram a mesma virada. A absolvição dos ex-condenados se tornou definitiva. Na prática, a justiça encerrou o processo. Só que encerrar um processo não é o mesmo que encerrar um mistério. E aqui, o vídeo muda de tom, porque até agora eu te mostrei o que aconteceu. Daqui para frente eu quero te mostrar o que ficou. E o que ficou é muito mais pesado do que parece. O que o Brasil sabe hoje sobre o caso Evandro? Sabe que houve um crime. Sabe que houve condenações. Sabe que essas condenações ruíram. Sabe que confissões foram tratadas como produto de tortura. E no fim, o processo terminou sem apontar os responsáveis. Ninguém foi confirmado. Ninguém foi apontado de novo. O caso simplesmente parou. E é isso que continua doendo. Porque existe uma diferença enorme entre absolvição e inocência. A absolvição é uma decisão do tribunal. Inocência é uma verdade dos fatos. E o tribunal pode absolver sem declarar inocência. Pode absolver por falta de provas, por vício no processo, por erro na investigação. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. O processo caiu por dentro, mas a verdade sobre o crime nunca foi reescrita. Quando um caso termina no tribunal sem entregar a sensação de resposta, ele não desaparece, ele muda de forma. Deixa de ser só processo e vira memória. Vira ferida, vira desconfiança, vira pergunta aberta. E é por isso que o caso Evandro se tornou o que ele é hoje. Não é só um caso criminal, é um símbolo de tudo que pode dar errado quando o sistema de justiça erra, quando a pressa substitui o método, quando a pressão pública contamina a investigação. E quando a confissão vale mais do que a prova. O caso Evandro nunca saiu do imaginário brasileiro, porque ele mistura crime brutal, erro judiciário, poder político, tortura documentada e a sensação de que alguma peça ainda está faltando. E tem mais um detalhe que mantém esse caso vivo. Ele não ficou preso só aos autos do processo. Virou podcast, virou série documental, virou debate público em rede nacional, virou memória audiovisual.
E cada vez que alguém assiste ou escuta a mesma pergunta, volta: se o processo acabou assim, onde ficou a verdade final? E essa pergunta não tem resposta fácil, porque a justiça não respondeu quem matou Evandron. Ela respondeu que as condenações anteriores estavam erradas. São duas coisas diferentes. Uma corrige o passado, a outra deixa o futuro em aberto. A resposta mais honesta é dura. A justiça fechou um ciclo, mas não fechou o vazio que ficou no centro dele. O caso Evandro terminou no tribunal, mas não terminou na memória brasileira. E talvez essa seja a tese mais forte de todas. O maior mistério do caso Evandro não é mais quem foi condenado. É como um caso desse tamanho acabou sem dar ao país a sensação de resposta. Agora me diz nos comentários o que pesa mais para você: o fim do processo ou o fato de o mistério continuar? Essa é a parte 1 de uma série sobre casos que acabaram na justiça, mas nunca saíram da memória. Na parte 2, eu abro um caso onde a prova existia, mas o processo ignorou ela. Se inscreve para não perder essa